Oi, pessoal! Que bom! Novamente estamos juntos aqui no nosso podcast da Vitador. Um momento de muita troca, de aprendizado. E hoje, olha, tô com um time aqui de peso, viu? Prazer receber, dividir esse espaço aqui com o doutor Leonardo Barreto, que está aqui ao meu lado, doutora Arabi Xinguara, e também, claro, com o doutor Luiz Cláudio Chagas. Seja muito bem-vindo, bem-vindos! Obrigada, boa noite. Que bom ter vocês aqui comigo em mais um momento da Vitador para a gente discutir, para debatermos, para falarmos hoje um tema que chega para a gente, chega muito também na Vitador, que é com relação à fibromialgia e enxaqueca. Então já quero começar perguntando a vocês um ponto chave assim que surge também de muita pergunta que chega de paciente, inclusive através das redes sociais, né? Qual o maior mito sobre dor crônica que já chegou no consultório, que vocês já ouviram de pacientes? Eu vou dizer um bem interessante. O paciente acha que se tratar a dor com remédio, ele vai ficar viciado no remédio para dor crônica. E não é bem assim. Cada caso é um caso e não é que se fica viciado no remédio se tomar um remédio para dor. Por exemplo, se você tiver hipertensão, você tem que tomar um remédio de hipertensão. Se você tiver diabetes, tomar remédio de diabetes, ninguém questiona se vai ficar viciado no remédio de pressão ou de diabetes. Porque o da dor tem que questionar, né? Então, dor crônica é uma doença, assim como a hipertensão e o diabetes. Então, ela precisa ser verificada e analisada para cada caso. O que você já ouviu também de mito assim no consultório, doutor Leonardo? Deixa eu ver. O que eu vejo de mito é o medo de ficar viciado com a medicação, entendeu? É porque quando a gente trata dor crônica, é uma gama de medicamentos, desde antidepressivo, remédio para insônia, então o paciente fica com muito medo. Eu acho que o que a Arabi falou, acho que a gente vê muito isso no consultório. Doutor Luiz, o que é que o senhor gostaria que o paciente entendesse, que todas as pessoas que estão acompanhando a gente entendessem sobre dor crônica antes mesmo de começar o tratamento? A dor crônica ela é definida como toda dor que dura mais do que 3 meses. Então, as pessoas que estão com a dor, você tem um trauma nociceptivo. Então, você lesou ali teve uma agressão tecidual. Então, você vai gerar uma resposta inflamatória que ela vai ser reparada e a dor, teoricamente, teria que parar. Mas, em alguns casos, você tem uma forma de perceber essa dor, esse trauma ou essa lesão tecidual e fica isso de forma recorrente, que ultrapassa os 3 meses. Então, seu corpo ele tem uma distorção na percepção da dor, você acaba sentindo mais e por isso que você acaba entrando com outras medicações para poder tratar isso, como os antidepressivos, antineuríticos, para você minimizar esses excessos de neuroreceptores que estão fazendo com que você tenha uma dor de forma exacerbada. Então, por isso o médico da dor, por isso o tratamento da fibromialgia. A fibromialgia é justamente isso. É esse looping que a pessoa entra e você tem uma dor que ela não minimiza. Então, hoje a gente tem várias estratégias, acupuntura, medicamentosa, terapias físicas, terapias medicamentosas para você devolver a qualidade de vida para o paciente. E a gente vai falar de tudo isso hoje aqui nesse nosso bate-papo. E claro, a gente sabe que a Vitador tem uma equipe multidisciplinar transformando o cuidado com esses pacientes, né? Essa proposta centrada na dor, na funcionalidade desse paciente, né? Qual é o principal diferencial hoje da clínica quando a gente pensa, por exemplo, no tratamento de duas grandes queixas, que a gente tem aí enxaqueca e também fibromialgia. Muitas vezes a enxaqueca também faz parte desse diagnóstico do paciente de fibromialgia, né? Então, como é que a gente tem o diferencial da clínica da dor, né? O diferencial da Vitador nesse tratamento dessas duas questões, tanto da enxaqueca como da fibromialgia? A clínica tem um tratamento completo desse paciente, né? Não só acupuntura, mas também bloqueios locais, bloqueios cranianos, principalmente para enxaqueca, outros tipos de cefaleia. Tem os bloqueios periféricos, bloqueios venosos. Cada uma dessa parte complementa esse paciente. Então, o paciente ele vai sair dali com uma gama de condutas para poder ele melhorar. Eu vou dizer uma coisa assim, um pouquinho falando sobre o que o Luiz disse, sobre a dor do paciente, dor crônica. Você perguntou antes o que o paciente precisa chegar no consultório sabendo. Eu vou dizer o seguinte, a dor ela é necessária para todo mundo. Por que ela é necessária? É como se fosse a luta e fuga. Então, para a evolução de nós como seres humanos, precisamos da dor. Só que a dor ela pode ser pontual. Por exemplo, pisei no prego, e aí eu vou tirar automaticamente. E aí eu vou entender, uma memória. Prego fura. Então, a dor ela é importante para você evitar que tenha lesões e você seguir em frente com a vida. Então, nós seres humanos, é como se fosse assim, uma parte da evolução do ser humano sentir dor, tá? Só que o que acontece? A dor crônica é aquela dor que continua às vezes sem agressão. Então, a dor ela precisa ter uma memória cerebral para poder existir. Então, não só a memória, mas existe uma memória afetiva da dor.
Então, quando a gente faz o tratamento da dor do paciente, a gente tem que entrar em contato com a afetividade dessa dor também. Então, por isso que existe a dessensibilização do sistema nervoso central. Então, é algo que o paciente precisa entender, que o tratamento da dor ele não só tira a causa local, por exemplo, é uma hérnia, né? O local da hérnia de disco, ou é uma lesão do ombro. A gente não vai tratar só a lesão, só o ombro. E tem que também entender que tem que tirar a memória que já existe daquilo que passa de 3 meses. Então, é para o paciente entender que a dor, existe uma memória, não só no local, mas também existe a dor ela é de nível central. Entender de onde é que está vindo essa dor. Diga, doutor Léo. E o diferencial da clínica é que a gente tem uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, com nutricionista. Então, esse paciente que chega na clínica é um paciente que não dorme, é um paciente que sofre com a de dor. Então, além dos tratamentos que a Arabi falou, a gente pensa no paciente, melhorar a cabeça do paciente. Tratar insônia, tratar, às vezes, uma palavra amiga. Às vezes, a gente pensa também que o que acontece? A mesma estrada da dor é a mesma estrada dos problemas mentais. Às vezes o paciente está com uma dor. Pode ser por quê? Porque está com depressão, com ansiedade. Então, essa abordagem multidisciplinar lá da clínica é importante no tratamento da dor, principalmente na enxaqueca e na fibromialgia. Essa abordagem multidisciplinar olha o paciente como um todo, né? Então, avalia todos os aspectos dele. O aspecto daquela pessoa profissional, o aspecto pessoal, como é que tá a vida pessoal dele, como é que tá a vida afetiva dele, como é que tá a mente daquele paciente. A vida religiosa também. Olha aí, é um olhar 360 e me lembra muito também do trabalho do Dr. Luiz, né? Eu acho que o Vita hoje, não é porque eu estou aqui na frente dos profissionais que estão aqui, é você enxergar o que cada paciente precisa. Porque às vezes o paciente entra e você quer sempre fazer aquele atendimento genérico. O atendimento genérico, ele não funciona em dor. Você precisa ver a queixa, você precisa ver o exame de imagem, você precisa botar a mão e examinar para saber exatamente onde é a dor. Porque senão você não vai conseguir dar o melhor resultado. Então eu tenho um paciente de fibromialgia, estava conversando aqui com a doutora Arabi, que agora no Vitador a gente tem um tratamento mais novo com uma droga conhecida como ketamina, que tem pessoas que às vezes são resistentes aos tratamentos convencionais, que fazem o tratamento com essa droga. Então tem uma paciente minha que eu faço alguns bloqueios intervencionistas em determinados pontos, e já é uma paciente que pode fazer esse tipo de tratamento lá no Vitador. E ela tem feito o tratamento, tem tido boa resposta e tem conseguido trabalhar, se exercitar, voltar a ter uma vida social normal. Ter uma vida de qualidade, né? Exatamente. Porque a dor ela não afeta só a dor local, que já incomoda, ela afeta o sono, afeta a memória, afeta a concentração, aumenta a irritabilidade, aumenta a impaciência, e a dor é invisível. Então, quando você tem algo visível, assim, ela quebrou um braço, você tá vendo que o braço tá quebrado, tá incapacitado. Mas quando você olha pro paciente que tem dor, e você olha e não vê onde tá essa dor, nem todo mundo acredita. Então, às vezes, o paciente precisa dessa validação. Dizer, olha, eu sei que você sente, eu estou aqui para lhe escutar e fazer o melhor para você. Tirar 100% da dor nem sempre é possível. Mas já deixar esse paciente funcional para suas atividades diárias. Por exemplo, tem uma idosinha. Aí eu disse, o que a senhora quer? Ela, doutora, o que eu queria era passear no shopping e comprar os presentes de minha neta. Então, assim, fazer com que, para ela, o que é importante, passear no shopping e comprar o presente da neta. Então, fazer com que ela consiga fazer isso, tirei a dor dela 100%, não. Mas ela conseguiu comprar o presente da neta. Então, para mim, isso já é um ganho importante. Sim. Então, tem que estar sempre aliado ao paciente. Qual o ganho que você quer ter? Até onde a gente consegue ir? Porque também a dor crônica, ele não é algo assim, um milagre de 100%. A gente pode reduzir isso. Alguns pacientes, sim, a gente consegue, né? Principalmente depende do tipo de lesão. Por isso que foi o que o doutor Luiz falou. Cada paciente é único. Então, a gente tem que entender o que é daquele paciente e fazer o diagnóstico daquele paciente individual. O que é relevante para cada paciente, né? Porque às vezes a dor de um, e na maioria das vezes, né, não é a dor do outro. E essa dor chega de forma diferente, mesmo que seja com a mesma patologia, mesmo que ambos tenham fibromialgia, mas cada um sente de uma forma, né? E eu também quero entender mais sobre os tratamentos da Vitador, né? Eu sei que a gente evoluiu muito nessa questão dos tratamentos, e aí desde bloqueios, acupuntura, eletroestimulação, bloqueio venoso, tudo isso a gente tem lá na Vitador. Hoje, além disso, como o doutor Léo frisou antes, a gente tem um atendimento multidisciplinar. Às vezes, essa idosa que a doutora Arabi tratou, que foi lá no shopping, conseguiu comprar o presente da neta, ela, já pelo próprio envelhecimento, você vai tendo déficit hormonal, às vezes a pessoa acabou tendo um estilo de vida mais sedentário. Hoje, os estudos mostram que não só a perda hormonal, mas a falta de exercício contra a resistência, você tem uma perda de massa muscular. Se você não tem músculo, você não tem função.
Por isso é importante você ter uma nutricionista. O idoso, ele tende a preferir alimentos mais palatáveis. Normalmente esses alimentos não são proteína, são carboidratos, são pães, massas. E se você come só pães e massas e não tem ingesta proteica, você não constrói músculos. Então, por isso é interessante o tratamento multidisciplinar, onde você faz aquela avaliação 360, você vai passar na Nutri, você vai passar no médico, você vai ver a parte de histometria, você vai avaliar a composição corporal, para você não só tratar a dor, mas você transformar o estilo de vida do paciente. Porque o objetivo hoje é você não só ser longevo, mas você ser longevo e ser ativo. Que aí você vai ter uma qualidade de vida. Até porque uma coisa está ligada à outra, né? Quando a gente fala de Exatamente. qualidade de vida, por mais que a gente tenha aí, né, tudo isso de medicamentos e da evolução da ciência, da tecnologia no tratamento dessa dor, é fundamental olhar esse paciente e entender esse paciente como um todo, né? Então, como o senhor colocou, doutor Luiz, esse paciente consegue ter a prática de atividade física, que se alimenta bem, ele é um paciente também que responde melhor aos tratamentos, né? Exatamente. Hoje você tem, por exemplo, o paciente tem uma dor lombar, aí o doutor Léo vai lá, faz um bloqueio e melhorou a dor. Hoje você consegue dar um segmento com tratamento com onda magnética. O que a onda magnética faz? Você tem vários presets, desde analgesia até fortalecimento muscular. Então, um dos motivos de você, às vezes, ter uma dor na coluna que não melhora é a lipossubstituição, a perda da massa muscular. Se você tem uma terapia física que você consegue melhorar isso, quando o paciente não está podendo se movimentar tanto para ganhar esse músculo, isso dá um salto de melhora de dor absurdo. Isso é um protocolo, você vai fazer 4 sessões, você já tem um resultado. Tem um termo que a gente ouve muito, que é a sensibilização central. O que é que isso significa na prática? Foi como estava dizendo anteriormente, sensibilização central é quando a dor já está em origem central, ou seja, nível de medula e sistema nervoso central. Então, é quando a dor passa de 3 meses e cria uma memória nessa região. Então, quando você trata o paciente, por isso que eu disse antes, você tem que tratar não só a dor local, mas também tratar a sensibilização central, é isso, tirar do sistema nervoso central. Então, quando existe o nosso sistema nervoso central, ele começa a produzir neurotransmissores que amplificam a dor. É mais ou menos isso. E só para complementar o que o Cláudio e a Arabi falaram, você vê como é importante a equipe multidisciplinar, porque a gente já sabe que existem alimentos que são mais inflamatórios. Um glúten, uma lactose, um açúcar, uma farinha branca, um álcool. Então, assim, quando você pega um paciente que você consegue abordar nesse contexto geral, com um nutricionista, emagrecer, orientar a alimentação, orientar sobre o sono, a gente consegue ter um sucesso. Entendeu? Porque o que é que a gente quer? Que o paciente se movimente. Quanto mais a gente leve da dor e que ele faça atividade física, ele vai ter melhora da dor por mais tempo. Assim, a fibromialgia, por exemplo, né? O que é a fibromialgia? É uma dor que você investiga tudo e você não encontra a causa daquela dor. É o paciente que tem dor nos membros superiores e inferiores. Essa dor tem que ser crônica, assim, de 3 meses, né? E tem que investigar outras causas, as causas hormonais, Sim. as lesões. Então, o paciente tem alteração do sono, né, insônia ou sono reparador. O paciente tem que ter, além da dor crônica, né, tem que ter nos membros superiores e inferiores. Ela tem que ter, antigamente tinham 11 dos 18 pontos, hoje já não é mais parte do diagnóstico clínico, né, mas também auxilia o nosso diagnóstico clínico. Tem que ter sono, humor, alteração gastrointestinais, que pode ser síndrome do intestino irritável ou qualquer outra alteração gastrointestinal. Que mais, Arabi? Tem que ter todos esses, doutor Arabi, ou não? Tem que ter. Tendo ali 2 já pode ser um. Não, tem que somar, tem que somar. Tem que somar. Tem que somar. E o que acontece? Tem uma faixa etária? Porque, por exemplo, a gente vê fadiga. Jovens hoje com fibromialgia. Na realidade, o diagnóstico era mal dado antigamente. Então, não é que tenha hoje mais fibromialgia que antes. Né? E também acredito que muito parte do estilo de vida dos pacientes. Né? E alimentação inadequada, falta de atividade física, o estresse que fica aumentado. E eu quero dizer que a fibromialgia também tem a questão da fadiga crônica, que é aquela questão de que tudo fica cansado. Então, hoje, você fala assim, Arabi, qual é o principal tratamento? Tem a tratamento de evidência A, B, C, né? Evidência A é atividade física, mais até que algumas medicações. Então, é o que todo mundo está dizendo aqui. Essa questão da fadiga crônica é interessante. Tem um professor, que é lá do Paraná, que é o Luiz Paulo, que ele fala muito sobre uma substância que é chamada de NADH. O NADH ele é um prometabólico do ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a energia para a célula.
Então, alguns pacientes tratados para fibromialgia com implantes desse NADH, você melhora o motor, a mitocôndria, que é o motor da célula. Então, esses pacientes tendem a melhorar a parte de fibromialgia e uma suplementação natural. Hoje, com a evolução da medicina, você já está começando a falar em outros ativos, em outros peptídeos que vão vir para atuar nas mitocôndrias, para poder você tratar, inclusive, a fibromialgia. Para fadiga, por exemplo, tem o NADH, mas às vezes não é acessível para todo paciente. Exato, né? ele ainda é caro. Ainda é caro. Então a gente pode usar a coenzima Q10, por exemplo, Sim. que também pode substituir o NADH. Exatamente. Porque também atua na mitocôndria. Porque às vezes a paciente acha que é só medicamento ou só atividade física. Então a gente tem uma gama de coisas que pode usar. Até de suplementação, né, para esse paciente. Sim. E aí por isso que é tão importante já ter nutricionista também na clínica, né? Porque esse trabalho em conjunto, né? Sim. Então, essa parte de medicamentosa, nós médicos também prescrevemos. Sim. Então, tem que tratar o intestino desse paciente. 98% dos pacientes que têm fibromialgia têm doença intestinal, de desbiose intestinal. Então, a desbiose intestinal vai dar também alteração do humor, a desbiose intestinal vai favorecer a dor de cabeça, a desbiose intestinal vai favorecer as dores articulares. Então, tratando a desbiose intestinal, também melhora esse paciente de fibromialgia. A fibromialgia, a gente não tem uma associação, por exemplo, genética da fibromialgia, não? A gente não existe, assim, uma causa, o que causa a fibromialgia? Ainda não. Na verdade, eu tava... Uma série de fatores. Uma série de fatores. Eu estava vendo um estudo que a genética também é envolvida. Pegaram o sangue de seres humanos, de humanos que tinham fibromialgia e deram por dois grupos. Deram para um grupo de ratos e o outro grupo não. E esse grupo de ratos que consumiu o sangue humano teve sintomas de fibromialgia. Então, isso foi uma pesquisa bem importante que aconteceu e que também vê que também tem a questão genética, vê a questão do sangue, de passar. Mas eu acho que o mais importante também tem a questão ambiental também. Não tem um diagnóstico, não tem uma causa específica, são várias causas, mas a genética, a questão ambiental, a questão de seus hábitos, tudo isso importa. Na realidade, isso se chama epigenética. Por exemplo, você pode pegar gêmeos idênticos. Um com hábito saudável e o outro com hábito não saudável. Os genes vão se expressar de forma completamente diferente. Então a gente não pode, eu tive artrose que minha mãe teve. Eu tive fibromialgia que ciclano na minha família teve. A questão são as suas escolhas. Se suas escolhas são erradas, porque assim, hoje você tem acesso à informação. Então tem muitas pessoas que têm acesso à informação, só que elas não fazem nada com isso. Então, se eu estou vendo que o glúten tem algum problema, por que eu não vou ver por que ele dá problema? O pão de antigamente não tinha glúten, o que deixa o pão fofinho é o glúten. O glúten é altamente inflamatório. Se você for, por exemplo, em um hotel desse resort, você vai lá, é um monte de fritura, gordura, lá no café da manhã, a galera comendo lá. E aí, quando você vai lá para a parte de doença celíaca, você vê frutas, uma comida muito mais saudável. Na realidade, era para a gente entrar mais ou menos daquilo ali. Só que você hoje está comendo processados, corantes, muito açúcar. Tem lugar que tem até pudim no café da manhã. Aí você vai estar inflamado. Sim. Entendeu? Hoje, boa parte das doenças degenerativas tem a ver com excesso de consumo de açúcar. Fulano, uma criancinha lá está com TDAH. Olha o tanto de açúcar que você está dando para mim. Se você pega um organismo jovem e empanturra ele de açúcar, você vai estar com energia. O menino está com TDAH, eu vou tratar TDAH, não está TDAH. Você está dando açúcar demais para a criança. A população japonesa, 90% dos japoneses são magros porque não é oferecido açúcar para as crianças na infância. E se você oferecer, ele vai recusar, porque ele não é do paladar dele. Então a gente precisa mudar os nossos hábitos. É difícil você vir num tipo de paladar e você conseguir mudar. Mas existe a prática. Se você vai praticando, você vai diminuindo a quantidade do açúcar refinado, chega uma hora que você mesmo vai recusar esse açúcar. Então, o médico ele precisa informar o paciente. E o paciente, para ele precisar mudar, em vez de estar só fazendo um tratamento medicamentoso, tratando a consequência, ele precisa começar a fazer uma meia-culpa e cuidar da causa. E senão ele sempre vai ser um paciente que não vai chegar à melhor versão dele, porque ele também não atuou. Então a gente ajuda quem quer ser ajudado. Não adianta ele chegar lá e eu dei uma pílula mágica e resolver o problema dele. Não existe isso. Ele precisa fazer a parte dele também. O fazer o dever de casa, né? Hoje é essencial. A escolha dos seus alimentos é essenciais. Às vezes você precisa estar ali sendo chato, olhando o rótulo. Você chega no mercado e vê lá, queijo, esse queijo está muito barato. Como você vai olhar direito?
Você vê lá, não sei o que lá, mais farináceo, sabor, queijo. Você não está comendo proteína, é farinha com éster que dá o sabor queijo. Então você está comendo carboidrato. Agora, trazendo o aspecto da fibromialgia e falar da atividade física, né, como o doutor Luiz está reforçando aqui, essa importância, né, não só com relacionado à fibromialgia, mas para tudo, né, para um bom estilo de vida. Esse paciente com fibromialgia, esse paciente que chega lá com muita dor, primeiro a gente tem que resolver aquela dor ali pontual para que ele consiga voltar a essa atividade, né? É isso, essa é a principal questão. Doutora, como é que eu sinto dor? Da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, com esse cansaço, como é que eu vou conseguir fazer atividade física? Eu digo assim, faça o que é possível inicialmente. Não se cobre tanto, né? Enquanto isso, a gente vai tratando e usando os medicamentos até ela conseguir. Pode falar, Léo. Eu acho que o ponto principal da clínica da dor é essa. Você conseguir tirar o paciente da crise e o paciente começar a fazer sua atividade física, começar a emagrecer e a gente vai ganhando. A gente consegue grande sucesso com a maioria dos pacientes que fazem a teoria de 50-50. Eu não consigo fazer sozinho. E nem ele vai conseguir fazer sozinho. Então, assim, a gente consegue fazer os dois juntos, caminhar, a gente vai chegar aos 100% e o paciente vai ter mais tempo sem dor. O sucesso da clínica é essa. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente sempre estar orientando, sempre caminhar junto com o paciente para a gente ter o sucesso. Entender, né? Entender o estilo de vida desse paciente. E aí tem um outro ponto, quando o doutor Luiz falava com relação ao açúcar, com relação à forma como a gente se alimenta hoje, que também está relacionado a isso, que é a enxaqueca. É também uma queixa muito recorrente, que faz parte até dos pacientes que chegam com fibromialgia, mas tem também aquelas pessoas que só têm enxaqueca. E como você estava trazendo aqui pra gente, doutora Arabi, é um tipo de dor que é invisível. Então a pessoa que chega e diz que não vai trabalhar naquele dia porque está com enxaqueca, para muita gente parece, não, é um pretexto, né? E não entende, não olha aquilo, que realmente acaba incapacitando a pessoa de exercer algumas funções, né? Por estar numa crise de enxaqueca. Então, como é que é o tratamento hoje na Vitador, pensando nesse paciente para enxaqueca, para devolver ele qualidade de vida, para que ele possa trabalhar, possa ter ali as suas atividades, possa fazer atividade física, né? Primeiro é fazer o diagnóstico correto. Porque o paciente chega assim, doutora, tem enxaqueca. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Então, a maior parte a gente chama de cefaleia. A maior parte que vem é cefaleia cervicogênica ou cefaleia tensional, do estresse, da ansiedade, que forma diversos pontos gatilhos, aqueles nódulozinhos que levam à dor. Então, existem bloqueios locais, que a gente usa anestésico simples, que o dentista usa no dente, que é a lidocaína. A gente vai tirar esse pontinho gatilho, o paciente já vai ter um conforto grande. A enxaqueca, ela é diagnosticada como? É uma dor de cabeça unilateral, ou seja, pega um lado ou outro. Ela é pulsátil, latejante, que tem associada a fotofobia, ou seja, a luz incomoda, o som incomoda e às vezes náusea ou vômito. Essa é a enxaqueca, que é a famosa migrânia. Então tem um tratamento específico para esse tipo de dor de cabeça. E a clínica faz esse tipo de tratamento também. E aí separar uma da outra, e aí cada paciente tem uma forma de tratamento. Então temos muitos medicamentos para usar, abortivos de enxaqueca, que são os triptanos. Existe também o bloqueio venoso, que a gente faz com lidocaína venosa, melhora muito, junto com o sulfato de magnésio. Então, ele é muito comprovado cientificamente para melhora de dor. Inicialmente, pode fazer o quê? Diminuir a frequência. Paciente que tem 3, 4 crises no mês, passa para 2 crises, a intensidade dessa dor. Então, com o tempo, o paciente vai melhorando a qualidade de vida e a quantidade de crises de dor de cabeça. E aí é importante, né, como você trouxe, doutora Arabi, de diferenciar isso para esse paciente, né, que nem tudo é enxaqueca, né, pode ser ali uma cefaleia que você trata de uma outra forma. Agora, a enxaqueca, ela avisa antes de chegar? Tem aquela coisa, tem um termo até que se usa às vezes para 2 dias antes ou 1 dia antes, enfim, que o paciente começa a sentir algumas coisas que antecedem a enxaqueca, né? Sim. E aí é possível também evitar essa percepção do paciente, né, e tratar isso. Existe, quem sofre com enxaqueca, eu sempre recomendo fazer um diário da enxaqueca. Porque o que acontece? Existem coisas, ou alimentos, iluminação, som alto, que vão desencadear. Então você vai anotando. E essa é uma das principais coisas que a gente faz para Exato. Uma das principais coisas que a gente faz a prevenção. Ou seja, tem gente que tem enxaqueca porque toma vinho. Então a pessoa tem que evitar. Então, assim, cada pessoa vai fazendo seu diáriozinho, isso é uma forma de prevenção. Então, se você come um alimento que vai desencadear e vai avisar que você já vai sentindo que você vai ter sua enxaqueca. Então, eu acho que a resposta é essa para você. Eu tenho um caso bem curioso. Eu tinha um paciente que só tinha a enxaqueca às segundas-feiras.
E não era toda segunda-feira. Ele já Era dia de trabalhar. não era. E aí, nesse diário, Ele dava uma enxaqueca terrível. não era não. Nesse diário a gente descobriu que os domingos ele tomava sorvete de ameixa na Pois Ribeira. é. Meu Açúcar. Deus! Era. Por isso Olha importância a do diário. relação, né? E aí ele tinha, no dia que ele não ia pra Ribeira tomar o sorvete de ameixa, Ele ficava de boa. ele ficava bem. Ele disse, não, é alguma coisa no trabalho, dizia assim, é alguma coisa no trabalho. Aí nesse diário alimentar, Aham. a gente vai descobrir, era o dia que ele ia tomar o sorvete de ameixa. Então, por isso é importante o paciente se conhecer, porque o mesmo paciente que tem enxaqueca, ele pode ter cefaleia. Sim, sim. Então, E não, saber não- a diferença de uma, de quando é que uma é e da enxaqueca, outra. quando é que de fato é. Pode estar com as duas E associadas. pode estar com os dois associados. E o que acontece muito é cefaleia medicamentosa. Ou seja, a pessoa toma muita dipirona, Dorflex, Dá e ela efeito fala assim, rebote. e dá efeito rebote. Então, ele tem cefaleia medicamentosa. Então, a gente tem que tirar tudo desse paciente e ver o que é que tá levando essa dor de cabeça. A história do café, né? Se é uma questão do sistema nervoso central, de que a pessoa acha que, hoje eu não tomei café, então é por isso que eu tô com dor de cabeça. Porque tem gente que diz isso, né? Mas pode Quando eu não tomo acontecer. café, eu tô com dor de cabeça. Pode ter essa relação? Pode. Tanto pelo café quanto pela falta. Tanto pelo excesso do café quanto da falta do café. Exatamente. Então, por isso, cada paciente é único. Uhum. Cada paciente é único. Tinha um paciente mesmo no plantão, que era até médico, colega da gente, que eu dizia que ele era o fornecedor de cappuccino. Rapaz, era bom que ele levava o cappuccino lá e tal. O café do plantão era um café que não era tão bom. E aí ele começou a desenvolver uma tontura, se fosse uma crise de labirinto por conta do excesso de cafeína. Aí o médico suspendeu a cafeína dele e perdemos nosso fornecedor de cappuccino. Ele ficou bom, mas a gente perdeu o cappuccino. Olha aí. E agora, quem está acompanhando a gente, né, com certeza também está se perguntando aí, a gente está falando aqui, já falamos sobre fibromialgia, entramos na enxaqueca, né? Aí a gente pensa, a enxaqueca, esse aspecto neurológico e a fibromialgia como uma dor difusa, né? Diferenciar isso para o paciente. O que acontece? Quer falar, Léo? Pode falar. O que acontece? O paciente fibromiálgico, ele pode ter outros tipos de dores. Uma coisa não exclui a outra. Exato. Então, ele pode sim ter enxaqueca e pode sim ser fibromiálgico. A mesma coisa acontece, o paciente tem uma hérnia de disco e é fibromiálgico. Eu tenho que tratar a hérnia de disco dele e tratar a fibromialgia dele. Então, uma coisa não exclui a outra. E muitas vezes o paciente fibromiálgico ele também tem a cefaleia associada. Então, que também faz parte do quadro. Da mesma forma que tem cefaleia associada, tem insônia associada, Sim. tem doença gastrointestinal associada. Então, tudo isso o paciente fibromiálgico tem. Então, a gente tem que cuidar dele como um todo. Ele não é, por exemplo, cardiologista, ele trata do coração, né? Já o paciente com dor, ele trata inteiro. Tudo. O paciente inteiro, Tudo. né? Chacoalha esse paciente para olhar ele como um todo, né? É. Doutora, você falou de um aspecto importante que foi com relação a uma dor pulsátil e unilateral de enxaqueca. O que é essa dor pulsátil? Aquela dor que tá ali, uma sensação de estar pulsando mesmo? Ele O sente é que isso? pulsa ou lateja, ou sente como se fosse até às vezes, como se fosse uma veiazinha. Ó, doutora, eu sinto uma veiazinha pulsar aqui. Uhum. E isso que é a dor pulsátil. E quando a gente pensa na dor generalizada da fibromialgia, né? Até pra gente tentar diferenciar para esse paciente que tá aqui acompanhando a gente. O generalizado não quer dizer que ele vai doer do ponto do dedo do pé até o fio do cabelo. É, por exemplo, como você trouxe ali, alguns aspectos dos membros superiores. Então, tem pontos também dessa dor generalizada? Tem, o que acontece? O paciente muitas vezes diz assim, doutora, hoje dói meu ombro. Amanhã dói meu joelho. Depois de amanhã dói meu tornozelo. É uma dor migratória, né? E às vezes o paciente sente dor o corpo inteiro mesmo. Ele, onde pega, dói. Então, dor generalizada nesse sentido. Porque ele pode dizer que onde pega dói porque é um paciente inflamado. Como também essa dor do corpo como um todo. Que pode ser um dia mais o tornozelo, um dia mais o cotovelo, um dia mais o ombro. Ou às vezes um membro como um todo. Tem pergunta chegando pra gente, pra quem tá acompanhando aqui pelo Instagram e mandou pra gente aqui na caixinha de perguntas, né? Abrimos caixinhas de perguntas para que vocês possam participar. E aí tem aqui, olha, como é que é a dor, como saber que a dor é fibromialgia? Como diferenciar das dores comuns? O importante a fibromialgia não tem um exame que vai dar a fibromialgia. Por isso que é importante você fazer um exame físico bem feito, uma anamnese bem feita, e também a questão do exame laboratorial também. Por quê? Você vai ter que descartar outras coisas. Porque se você está com anemia, você está mais cansado, você está mais disposto, isso tudo confunde. Então é muito importante você fazer o diagnóstico correto para você chegar a causa e chegar a solução melhor, né?
Não, por exemplo, anemia, hipotireoidismo, né? Que o paciente ganha um pouco de peso, fica sonolento, fica cansado. Então, o que acontece? Antigamente, ninguém queria ter, como eu estava dizendo, né? Fibromialgia era um estigma. É uma doença. Sim. Outra coisa que eu digo que é mito, que você perguntou muito do mito: fibromialgia, doutor, é uma doença maligna? Eu vou morrer? Tem esse mito grande, porque ele acha que é uma dor que ninguém sabe o que é. Ninguém descobre, Ninguém e que é uma coisa horrível. E que a família não acredita, porque é uma pessoa. Porque a gente acha, às vezes, que fibromialgia, aquela pessoa fica, céus, ó vida em casa, sentindo dor. Mas não. São pessoas muito ativas, que trabalham, que se esforçam, que estudam, que são muitos médicos, profissionais, né? Sim. Jornalista, tenta até uma jornalista fibromiálgica. Então, estão na ativa. Isso não significa que ele não tenha dor. Então, como eu disse, é uma dor invisível. Ele fica com medo, digo, doutora, rodo, vou vários médicos, ninguém descobre que eu tenho. Será que eu vou morrer? É uma doença maligna? Porque dói tudo. Sim. Então, A questão da fibromialgia é que às vezes o cara rola em um monte de médico, toma um monte de remédio diferente, mas ele não tratou nada. Porque existem os remédios de tratamento à dor aguda, que você vai usar um anti-inflamatório por um período curto, um analgésico opioide, e tem os medicamentos antidepressivos, antineuríticos, que vai demorar um tempo de você fazer o efeito. E controlar os neurotransmissores, você controlar a fibromialgia. O médico não pode começar com doses muito altas inicialmente, que tem remédio que vai dar efeito adverso. Hoje, o que acontece? Você passa um remédio na farmácia que é para a população geral. Como é que vai ser o futuro? Eu vou ter escaneamento de carga genética, eu vou passar um remédio específico para você. Então eu não vou ter alergia, eu não vou ter efeito adverso. Eu já vai saber mais ou menos a sua carga genética. A gente ainda não evoluiu para isso. Então você tem que tatear para saber o que é melhor para ele. Porque às vezes o que é melhor para uma pessoa não é o bom para o outro. Uhum. Hoje a gente já tem uma gama maior de medicamentos. Os endocannabinoides vieram para dar uma ajuda fantástica. O monoespectro ou full espectro. Então, eu já tive paciente no consultório que, doutor, não aguento mais fazer infiltração, que eu faço, dura um tempo e volta tudo de novo, e ficou desgostoso e saiu e voltou. Falei, vamos tentar fazer aqui o tratamento com endocannabinoide. Não, isso está muito caro, eu vou ter que pagar em dólar. Vamos tentar. Aí começou, foi aumentando. Quando começou a fazer o efeito, a mulher sumiu do consultório. 3 meses depois ela voltou, doutor, tô ótimo, não sinto mais dor. Minha vida melhorou. Nunca aconteceu isso comigo antes. E as pessoas, às vezes, o próprio paciente fibromialgia, ele já passou por tanto tratamento que ele é resistente à mudança. Às vezes ele está ali num tratamento e aparece uma coisa nova, uma ketamina, um endocannabinoide, e você sugere o paciente entra num looping, às vezes, ali que ele mesmo não aceita o tratamento. E Ele hoje já está desacreditado, já né, está doutor desacreditado. E o pior de tudo, por exemplo, essa paciente que eu falei que faz o tratamento com ketamina hoje é uma paciente jovem, paciente ativa, extremamente inteligente, trabalha até na área de marketing, fez uma migração de carreira. Se você olhar para ela, você nunca vai dizer que ela tem fibromialgia. E eu acho que a pior coisa para o paciente que tem fibromialgia é você ver ele corporalmente sadio, você não vê nada faltando, Uhum. e o cara tá com dor, e às vezes a percepção das outras pessoas, às vezes até um colega de trabalho, que aquela pessoa tá ali com dor, tá com um familiar. uma enxaqueca, uma cefaleia cervicogênica, porque a dor você sabe quem sente. Então, se você não tem empatia em ver isso, você acaba tratando essas pessoas mal. Eu acho que o Vitador, hoje a equipe que a gente depurou lá, ele faz justamente essa parte do acolhimento do paciente que precisa. Que hoje, não raro, esses pacientes acabam indo em emergências e o cara minimiza a dor dele, às vezes o próprio colega distrata o paciente, e isso é muito ruim, porque você não tem um segmento do que o paciente realmente precisa, entendeu? E o Vitador tem algo bem interessante. As pacientes vão semanalmente ou de 15 em 15 dias. Elas marcam reuniões lá. As fibromiálgicas, e assim, a gente tem o nosso box de venoso, são 8 cadeirinhas. Elas marcam horários específicos para se encontrarem. Então, as fibromiálgicas acabam tendo, pode dizer, como se fosse um grupo delas, socializando, né? Socializando. E é bem interessante porque compartilhando, né, suas vivências. Elas percebem que elas não estão sozinhas. E aí, a doutora Arabi mesmo, na época da pandemia, eu ainda não fazia dor. Eu fazia a sua parte de ortopedia, joelho, ainda estava engatinhando, e eu fui no consultório da doutora Arabi, que era uma época muito ruim, porque as pessoas não podiam sair de casa, e eu tinha um consultório que eu só fazia na época ortopedia e joelho, e o doutor Arabi tinha paciente com agenda lotada. Cheguei a atender 30 aí eu falava, por dia. Rapaz, não podia fazer sol, caiu um dilúvio, inundar a cidade, não faltava ninguém. Você sabe por quê?
Porque é a diferença de tratamento. Porque quando você procura uma coisa que muda a sua vida, que lhe reinsere na sociedade, você começa a conviver, fazer suas coisas sem dor, isso não tem preço. Eu vou dizer aqui o nome de uma paciente que ela não vai brigar comigo, isso não é antiético, ela já gravou um videozinho falando sobre isso. A Adriele, ela chegou pra mim, ela ganhou muito peso, diziam que ela tinha uma doença reumatológica e usou muito corticoide. E aí eu fiz o diagnóstico dela, não era uma doença reumatológica, era fibromialgia. Paciente jovem, com excesso de peso, só usava, dizia o marido que não podia nem namorar, que tocava nela, ela gemia de dor. Então, imagina pro casamento, pra vida social, tudo. E ela chegava só de rasteira, porque eles, doutora, tem anos que eu não calço um sapato alto. A Adriele hoje é uma mulher lindíssima, perdeu peso, usa salto alto e consegue ter uma vida diferente com tratamento adequado. Você vai dizer, quanto tempo demorou isso, Arabi? Foram 4, 5 anos. Não foi de um dia para o outro. Um acompanhamento, né? E mais assim, você vê que a paciente sai daquele estado e tá hoje uma mulher linda, sabe, que consegue ter uma vida social. Ativa, Floresceu, né, doutora? É lindo demais de ver. Então, eu digo ao paciente, olha, tenha calma, acredite no processo e ele vai acontecer. Então, cada vez que eu vejo um paciente que ela começa, ela vai toda bagunçadinha, já usa um batom, já cuida do cabelo. O tratamento da dor, você tem, é uma escala. É uma escala. Você não consegue atingir próximo de 100% de vez. Então, você é como se fosse uma jornada. Você acaba, como você acabou de falar, ficando amigo do paciente. Exatamente. Vai construindo juntos, Na né? realidade, eu acho que você precisa, às vezes, até fazer uma anamnese da parte da vida psicossocial do paciente. Porque existem muitas coisas hoje que tem a ver com questões familiares, de trabalho, e tudo isso impacta no que o paciente sente. Porque, às vezes, ele está numa empresa que ele tem um problema e ele não é ouvido ali. Aquilo ali pode gerar tanto uma dor física como uma dor psíquica, que leva um loop e gerar fibromialgia, entendeu? Então, se você não consegue identificar isso, você não consegue tratar a raiz do problema. Eu acho que hoje eu sou mais psicóloga até do que médica, viu? Porque pela relação construída, né? Sim. Tem mais pergunta que chegou aqui pra gente, ainda sobre fibromialgia, na caixinha. Bianca pergunta aqui, quem tem fibromialgia pode fazer atividade física? Pode e deve, né? Com certeza. Com certeza. A atividade física é comprovado uma das melhores coisas para o tratamento da fibromialgia e da enxaqueca, porque você consegue mudar o estilo de vida da pessoa. E quando a pessoa se vê desse jeito, se vê bonita, ela começa a melhorar tudo. E, consequentemente, vai melhorar a dor também. É importante demais a gente bater na tecla que o importante é você diagnosticar a fibromialgia do jeito certo. Porque, às vezes, esse paciente que chegou para ela desse jeito vem polimedicamentosa, porque não está com o diagnóstico correto, passou por um reumatologista, um neurologista, passou por um ortopedista também, cada um vai passando, vai colocando uma medicação. Então é muito importante a gente dar o diagnóstico correto, dando o diagnóstico correto, mudando a qualidade de vida desse paciente, tirando a vida da dor, tenho certeza que a gente vai acontecer o que aconteceu com a paciente de Arabi. Eu tenho uma paciente mesmo que ela era tratada por fibromialgia por uma médica em São Paulo, uma paciente que tinha um ticket maior, e chegou uma hora que os bloqueios que ela fazia já não estavam servindo. Porque o paciente, ele não é imutável, ele muda. Então, o que aconteceu? A paciente desenvolveu uma hernia de disco que estava comprimindo, mas continuou fazendo o mesmo bloqueio que melhorava a cada dia por menos tempo. Resultado, fez endoscopia, descomprimiu a raiz, resolveu o problema. Então, você precisa, às vezes, da medicina armada, ouvir o que muda na história do paciente para você entregar o melhor. Não existe aquela receita de bolo e está fazendo ali sempre a mesma coisa. Inclusive, às vezes, o próprio corpo se acostuma com determinadas medicações. Hoje, a gente tem, como a doutora Arabi falou, além da coenzima Q10, o NADH, diversas outras substâncias naturais que você pode usar como adjuvante para o tratamento. MSM, que é derivado do enxofre, o C2, que é colágeno, ácido hialurônico, você já tem cápsula também, PEA, que é o palmitoleato, que você melhora a recuperação muscular. Então, hoje a gente tem uma infinidade de suplementos que ajudam a melhorar a longo prazo os pacientes. Não é só saber medicamentar, tem que saber o que medicamentar, o que passar. Eu vou dizer, Exatamente. e atividade física para o fibromialgico não é qualquer atividade física. Então, o que eu oriento sempre, piscina aquecida, porque o frio piora a dor. Então, iniciar com piscina.
Aí passa a sentir, só quero fazer pilates. Não, atividades que aumentam a circulação energética. Por exemplo, o fibromialgia sente muito frio nas extremidades. Então, ele precisa aumentar. Então, exercício aeróbico. Então, uma dança, um HIIT. Isso que vai ajudar. Depois, ele pode sim fazer ideia fazer musculação ou pilates. Mas as atividades físicas aeróbicas. E isso, para iniciar esse paciente, é o que eu mais oriento. Para que ele tenha mais conforto nesse início, né, doutora? Isso. Maria Eduarda pergunta aqui, existe alimento que piora a fibromialgia? Falando agora da alimentação, né? A gente tocou nesse assunto. Tem alimentos que são mais inflamatórios. O açúcar, como o Sport falou, o glúten, a lactose, o industrializado, o álcool, que também é um principal na enxaqueca, também a alimentação que a gente consome que causa mais dor. Então, existem alimentos que são mais inflamatórios. Então, como eu falei, a gente também pode usar o diário também para evitar esses alimentos, para evitar que tenha as crises da enxaqueca e para evitar que tenha as crises da fibromialgia. E a também. falta também. Hoje, nós vivemos em escritórios com ar-condicionado e não bebemos água. Se você tem um corpo desidratado, Vou até dar um gole. você vai ter dor. No momento, todo mundo bebe água, inclusive quem tá em casa acompanhando. Meu corpo, inclusive, tá cheio. Pois é, doutor Luiz, seus 500 ml. Não, Até terminar o episódio. Eu bebi antes de conversar. Eu vou ganhar, ó. Eu ia beber antes de conversar. Doutora Aravi tá ganhando. Começou o episódio cheio, a gente vai descendo ao longo do episódio. Alimentação, se hidratar, tudo isso é importante. E isso da água, o senhor falou agora, doutor Luiz, né? É muito importante. E tem gente que às vezes fala assim, nossa, eu não bebi água hoje o dia todo. Será que é por isso que eu tô com dor de cabeça? Então há essa relação também da Você quer ver hidratação uma coisa? com a dor de cabeça, o né? FDA agora reclassificou o etanol, que é o álcool em gel, que é o único álcool que você dá pode consumir e não morrer imediatamente, como um alimento cancerígeno. Eles botaram isso, eles reclassificaram. Claro que eu acho que se você tem uma dieta mediterrânea, você toma um vinho que tem resveratrol em vez de uma cerveja que tem glúten, é superior. Acho que tudo que você faz com moderação não tem problema. Por exemplo, você vai tomar um vinho. O álcool, ele desidrata. Então, um dos motivos da dor de cabeça é a desidratação. Você já passou o dia inteiro sem beber água, ainda toma o vinho sem beber água, vai desidratar, vai ter dor de cabeça. Mas se você faz uma proporção ali, se você tomou sua tacinha de vinho de 3 dedos e tomou uma taça de água, você fica tranquilo. E compensando, né? Eu posso dar um recado para as pacientes? Por favor, doutora. Toda consulta eu faço uma que eu chamo de receita do amor. O que é receita do amor? Porque assim, eu sou 10%, 90% é o paciente, tá? Principalmente paciente com dor crônica. Uma delas é meditação. Hoje se sabe que o paciente, quando ele entra... Aquela areazinha do cérebro que a gente falou da sensibilização central. Um remédio, como por exemplo a duloxetina, ela melhora em torno de 30% a 40%. A meditação melhora em torno de 30%. Então, a meditação estilo mindfulness ou atenção plena vai fazer isso. Então, bora meditar. Então, a meditação, ela funciona com horas de voo. O paciente pode começar com 5 minutos. No YouTube tem vários vídeos ensinando a fazer meditação de atenção plena. Outra coisa é a oração. Não quero falar de religião aqui não, mas assim, orar. Então, que ele tem esse momento. Ele atua como se fosse uma meditação também. A área que atua, já fizeram vários estudos com ressonância magnética, paciente antes e após a oração. Então, a área que ele atinge é a área, justamente aquela área da dor crônica, a área do adicto, a área do vício. Então, ele diminui essa área. Então, para o paciente, ele orar ou meditar ajuda muito. Outra coisa, atividade física, psicoterapia. Ela é muito importante, por quê? Não é qualquer psicoterapia. A psicoterapia do TCC, né, que é a comportamental, ela tem mais estudo e mais evidência científica. Mas se o paciente tiver qualquer outra psicoterapia que faça efeito, junguiana, psicanálise, humanista, não importa. Importante ele, porque é um perfil muito comum. São pessoas que têm muito senso de justiça, a justiça própria, é bem clássico, assim. São pessoas que não sabem lidar muito com fracasso e frustrações. São pessoas que têm um senso de justiça, ou digo, o controle. Então, eu digo ao paciente, você é muito controladora, né? Não vamos pensar como melhorar isso. Então, toda vez que a pessoa tem um estresse, uma ansiedade ou algo que piora a dor, então, a psicoterapia ela é muito importante. Atividade física, psicoterapia, foi o que eu disse? Oração meditação, e meditação. Participar de grupos, sentir pertencente. Por isso que a religião é importante. Porque você se sente pertencente naquele lugar, se sente acolhido. Então pode ser um grupo de amigas, um grupo de arte, por exemplo, toda semana eu vou e eu
faço o Pilates, aquele grupinho de Pilates que a pessoa vai, tem aquela equipe, aquela amizade. Então, a assistente pertencente a um grupo, ela é muito importante. Então, a terapia em grupo, por isso que eu digo, quando o paciente vai pro venoso, marca um horário e todo mundo tá lá, é uma psicoterapia também. Sim. Porque a assistente pertencente a um grupo. Então, tudo isso. E a alimentação. Como eu disse, 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Se você não melhorar a alimentação, né? A atividade física também ajuda. E atividade física. O que eu posso agradecer também é o sono, né? A gente tem que ter um sono reparador para a gente poder conseguir descansar e o outro dia tá melhor e cada dia, consequentemente, tá melhor. Não adianta a gente também fazer tudo e não tá dormindo ruim, mal e sono. cansado e aí vai piorando a dor. Afasta o celular na hora de dormir, nada daquele negócio do celular tá ali do lado, né? Você tem a Pra higiene poder do ter sono. a Na higiene do realidade, sono. eu tava vendo um estudo mostrando que, por exemplo, essas notificações que você recebe no celular o tempo inteiro, você deixa de ter insights. Você tá aqui, o celular tá apitando, ou tá chegando uma mensagem do WhatsApp, às vezes tá pensando numa coisa interessante pra você esqueceu. Porque, na realidade, Verdade. hoje, o Instagram, por exemplo, ele não tá ali atrás de curtida nem de encaminhamento, ele tá ali de sua atenção. Então, como você clicou, você já deu atenção. Sim. Só que você deu atenção para uma coisa que às vezes não vai lhe levar nada a lugar nenhum e você deixou de fazer uma coisa que era importante para você. É a dopamina fácil. Por isso que prende tanto e você vai ali, quanto mais fica, mais ele lhe entrega, né? Quero agradecer a vocês, doutora Arabi, doutor Luiz, também doutor Leonardo aqui, por mais um momento aqui no nosso VitaCast, pra gente trazer sempre temas relevantes, sempre temas importantes. Estou aqui, né, na de cá, tava aqui na câmera aberta, agora na de cá. Sempre temas relevantes, sempre temas importantes nesses nossos encontros aqui. Muito obrigada por esse bate-papo, por essa troca. Eu que agradeço. Estou muito feliz pelo convite. Eu agradeço também nosso segundo episódio, o VitaCast. A gente vai estar fazendo sempre. Isso é importante para a população, importante para as pessoas conhecerem a clínica e entender que a gente está um aliado nesse combate à dor. E estou muito feliz de estar participando. Hoje eu queria agradecer a presença da doutora Arabi. Eu gostaria de dizer que eu admiro muito ela. Há muitos anos atrás, acho que é uma pessoa até que eu me espelhei, porque assim, hoje o ideal é você ver quem trata bem os seus pacientes e você se espelhar nisso. Porque quem faz isso, como a doutora Arabi ou o doutor Léo, você entrega mais do que o paciente foi buscar. Isso não tem preço. O Vita, a gente hoje está trabalhando, a gente trabalha com pessoas. Não adianta você ter uma clínica muito bonita, com muita tinta, com muito não sei o quê, e você não tratar bem o seu paciente. Hoje o Vita, a gente se espelha nisso. E entregar mais do que o paciente foi buscar, que é o grupo dos pacientes dela, são os pacientes de Léo, que às vezes vão lá até para desabafar uma coisa, eles não tá com um problema, às vezes nociceptivo, mas que tem um problema psicológico que está gerando um problema, que gera uma dor e que acaba gerando uma fibromialgia. Então o objetivo da gente hoje, da equipe do Vita, é simplesmente a gente ver o que o paciente realmente necessita e entregar valor para esse paciente. Sem dúvida. E quero agradecer também a você pela sua audiência aqui no nosso canal. Já se inscreve, ó. Aproveita, aciona o sininho, já encaminha para os amigos, para a família, para que todo mundo possa também ter acesso a esse conteúdo. Eu te espero no próximo episódio do VitaCast. Até lá.